Mais de 5 milhões de alunos compõem a rede estadual de ensino em São Paulo. A pandemia mudou a vida escolar de todas elas. O ensino à distância faz parte da vida dessas crianças e adolescentes. Com o retorno presencial previsto, mas ainda não 100%, não é definido para a semana que vem, o que esperar do ano letivo? Vamos conversar com Elvis Bonassa, diretor de Desenvolvimento Social. É prazer em recebê-lo, Elvis. E qual o destino, então, do EAD, o ensino à distância no estado? Bom dia, quase boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Olha, nós vivemos hoje uma limitação ainda muito grande para que o ensino à distância possa ter os efeitos esperados em relação aos alunos e aos próprios professores. Nós dizemos isso pela seguinte razão: uma pesquisa que nós fizemos com base no censo escolar mostra que a grande maioria das escolas no Brasil não dispõe nem sequer de computador na escola conectado à internet. O que significa isso? Isso significa que a cultura digital, o uso do computador, as metodologias ligadas à transmissão digital, que é fundamental no ensino à distância, não fazem parte do cotidiano das escolas. Se a gente pegar o estado de São Paulo, por exemplo, considerando todas as escolas públicas e privadas, 46% das escolas não têm computador conectado à internet para uso dos alunos. E as que têm, a gente não sabe como é que usam também, porque não basta ter o computador conectado à internet. É preciso ter desenvolvido metodologia de uso, parâmetros, formas de aplicação pedagógica da internet para que isso fosse e servisse como uma base anterior ao desenvolvimento do ensino à distância. Algumas pesquisas revelaram, por exemplo, que a grande parte dos professores se sente muito inseguro, chegam até a ter crises nervosas, problemas psicológicos, porque tem que se defrontar com uma realidade que eles não conhecem, que é o uso da internet no processo educacional. Então, as perspectivas do ensino à distância hoje, elas são muito restritivas ainda, e a gente poderia dizer que se dão de uma forma muito precária em geral, com muita boa vontade, com muito empenho de todo mundo, sem criticar de forma nenhuma até o heroísmo desses profissionais de educação que se defrontam com essa situação e a disposição dos alunos, mas, de fato, estruturalmente, não existe uma base consolidada, metodológica e tecnológica para que isso tenha muito sucesso. É realmente, por enquanto, um quebra-galho. Pois é. O Elvis Bonassa, só para frisar novamente, ele é diretor de desenvolvimento social, é pesquisador de políticas públicas e diagnóstico social, ou seja, está muito em voga no momento. O senhor participou de uma pesquisa, é isso, do Instituto Cairo sobre a situação digital no Brasil? Aliás, o senhor coordenou, né? Eu queria que o senhor explicasse Exatamente. Como é que foi realizada e o que ela revela. Tá bom. Não é instituto, é Kairos Desenvolvimento Social, né? Uhum. A Kairos, ela atua em duas frentes. Nós temos uma atuação de consultoria empresarial, que atende clientes públicos e privados, e temos essa vertente social de interesse público, no âmbito da qual nós fazemos várias pesquisas, inclusive essa a que me referi há pouco. Nós pegamos todos os registros do censo escolar. O último disponível é de 2019, 2020 ainda não foi consolidado, e analisamos escola por escola para verificar em cada situação, em cada instituição, se ela dispunha ou não de base tecnológica acessível aos seus alunos, ou seja, se dispunha no mínimo de computador conectado à internet disponível para uso dos alunos. E o resultado nacional foi absolutamente surpreendente, porque nós verificamos que, em termos de Brasil, nós temos um número altíssimo, 68%, ou seja, 2/3, na verdade, de escolas, isso escolas públicas, e 66% no total de públicas e privadas, 2/3 que não têm computador com acesso à internet para os alunos. Ou seja, a pesquisa mostrou que, estruturalmente, o sistema de ensino nacional público e privado estão fora da era digital e não incorporaram ainda como metodologia os usos das ferramentas de internet. Nós chegamos a fazer alguns recortes também para entender a situação dos estados, e quando a gente pega o estado de São Paulo,
a situação não é muito melhor. No total das escolas públicas e privadas, 46% das escolas, quase a metade, não tem computador conectado à internet para uso dos alunos. Isso nós só estamos considerando as escolas do primeiro ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio, que é onde esse uso deve ser mais estimulado e deve ser mais integrado à prática educacional. Então, de fato, é um quadro de atraso tecnológico digital muito grande. E veja, se a escola não tem computador, não é só pela questão tecnológica que você encontra problemas, é pela questão metodológica também. Esse indicador não é apenas um indicador de estrutura, mas ele mostra que, se isso não existe nas escolas, os profissionais e os alunos não fazem disso um instrumento cotidiano de educação, de aprendizagem e de ensino. E que, portanto, passar da sala de aula para o ensino à distância realmente é um salto muito grande, com muitas dificuldades que estão sendo enfrentadas, né? Ao verificar esse problema estrutural, nós mostramos a raiz de um problema muito sério, que é a ausência de metodologia e a ausência de técnicas de ensino, de educação digital, que seriam a base para a educação à distância, que é tão necessária agora. Essa foi a pesquisa feita nas escolas de todo o Brasil, por estados, e você vê a cidade mais rica do Brasil, a cidade de São Paulo. Se nós pegarmos na cidade de São Paulo as escolas sem acesso, nós temos 56% das escolas da cidade de São Paulo sem computador com acesso à internet para os seus alunos. Então, não é só um problema de recurso, não é só um problema de investimento, é um problema de atraso metodológico, infelizmente, que nós enfrentamos no nosso sistema de ensino nacional, paulista, em todos os estados. No caso do ensino híbrido, né, de ter, então, tanto aulas presenciais quanto pela internet, como o senhor vê esse cenário? Há essa possibilidade, já que a gente vê, então, esse déficit de acesso, né, pelas crianças e adolescentes? Eu queria que o senhor falasse se é uma possibilidade, principalmente nesse momento de pandemia, e passando esse período, se isso deve ficar. Olha, nós temos que encarar essa questão de dois ângulos diferentes. Primeiro, do ponto de vista educacional, esse modelo híbrido ele é vantajoso, porque o aluno vai ter contato direto com o professor, vai participar de atividades presenciais, e aí as atividades ou mesmo as aulas que forem feitas à distância vão servir mais como apoio e não como principal meio de ensino e de aprendizagem para os alunos. Isso é uma questão, então, o modelo híbrido educacionalmente é melhor. Agora, há que se considerar, ao mesmo tempo, a relação risco-benefício. Será que, nesse momento de agravamento tão sério da Covid, que nós estamos vendo no Brasil, com alguns estados chegando, inclusive, à situação de falência do sistema de saúde, com variações do vírus muito mais agressivas, há de se considerar se já é o momento de fazer isso. Isso é uma questão para médicos e sanitaristas responderem, mas eu me arriscaria a dizer que mais importante do que a vantagem ou a melhoria educacional é esse equilíbrio entre o aspecto pedagógico, que é importante, e o risco que isso vai representar de fato, não só para as crianças, que aparentemente, pelo menos nas variações anteriores do vírus, eram menos vulneráveis à Covid, mas pela possibilidade de se transformar em foco de transmissão para os seus familiares, para pessoas mais velhas ou pessoas mais vulneráveis que moram com elas. Essa é uma decisão muito difícil de ser tomada, e se indo adiante esse modelo híbrido, a responsabilidade das escolas é muito grande. Quer dizer, os procedimentos dentro da escola têm que ser com álcool gel, com máscara, com cuidado, com educação, com distanciamento. E, infelizmente, nós sabemos como são as crianças, os adolescentes, e sabemos a dificuldade que, quando a frequência à escola se tornar mais natural, há uma tendência de relaxamento. A gente vê isso acontecer em todos os grupos sociais, dentro de casa, entre amigos, o relaxamento dos cuidados vai acontecendo, e é um risco que essas crianças e suas famílias vão ser expostas. É uma decisão que, portanto, tem que levar em conta a vantagem pedagógica nesse momento, mas tem que se equilibrar com o risco, que é muito sério ainda hoje,
E talvez fosse o caso de se pensar se esse é, de fato, o momento mais adequado para começar com esse modelo híbrido. Se não seria mais prudente, do ponto de vista sanitário e da segurança das crianças e famílias, adiar um pouco esse processo para que as coisas pudessem acontecer com menores riscos. Elvis, em termos de políticas públicas, o que é mais urgente? Porque eu tenho conversado com especialistas na área da educação, eles dizem, olha, em algumas comunidades, periferia, né? O estudante, ele tem, às vezes, o celular do pai que está trabalhando, então o pai fala, não, agora eu estou usando, só tem um celular para toda a família. Quando o menino pega, ele baixou um vídeo, o banco os dados dele acabou, não tem mais nada. Então, assim, não tem um Wi-Fi. E a gente vê iniciativas, por exemplo, salvo engano, o Chile fez uma doação em massa para estudantes de tablets. No Brasil, a gente tem algumas iniciativas em nível nacional, estadual, mas o que é mais premente assim, para essas grandes comunidades que tem muito jovem? O que o poder público podia fazer de mais rápido? Um Wi-Fi mais acessível, doação de tablets, enfim, porque daí é que a gente poderia passar para esse segundo passo que nem as faculdades brasileiras, muitas delas públicas, não estão preparadas, que é a terminologia para o ensino à distância. Né? Exatamente. Tal questão. Do ponto de vista estrutural, se nem as escolas têm computador, imagina os alunos, e principalmente nas comunidades pobres. Então, essa questão estrutural deveria, sim, haver um investimento importante por parte do poder público para dar acesso a esses alunos, principalmente nas regiões mais pobres, e não só nas regiões de periferia, mas nos estados mais pobres, né? Às vezes a gente esquece que muitas vezes a realidade em algumas capitais mais do norte, com mais problemas, são situações socioeconômicas muito difíceis, numa proporção maior do que os redutos que se encontram no Rio e em São Paulo. Então, deveria haver, de fato, uma política nacional para dar acesso a esses jovens e crianças de baixa renda a um tablet e um Wi-Fi gratuito, etc. É claro que isso esbarra em problemas muito grandes, porque você dá esse tablet, isso seria uma aquisição gigantesca para ser feita de maneira emergencial, isso não foi pensado antes. Em países mais desenvolvidos, o tablet já faz parte do cotidiano do aluno. Veja, nós sempre enfrentamos uma falta de planejamento e de estrutura no ensino brasileiro, porque fazer isso agora emergencialmente é um enorme problema. Deveria ser feito, deveria ser começado, será um processo longo, distribuir tablets para milhares ou milhões de alunos, porque isso não foi pensado antes, isso não fez parte de uma agenda de modernização da estrutura educacional que deveria ter sido pensada antes. Agora, quando estoura a crise, todas as fragilidades aparecem de uma maneira muito brutal e mostram como nós estamos despreparados para enfrentar essas situações. Para ser muito direto na resposta, sim, deveria haver uma política de facilitação de acesso digital a essas crianças e adolescentes de baixa renda. Sim, porém, isso é muito problemático, é complicado para se fazer de forma emergencial. Nós vivemos, infelizmente, uma falta de planejamento e de estrutura que nos coloca em becos de difícil saída. Quem está tentando dar resposta a isso, de certa maneira, em várias comunidades, são organizações não governamentais que tentam dar conta daquilo que o governo não deu conta, o governo municipal, estadual e federal, e tem tentado dar acesso por meio de tablets ou celulares e cotas de acesso à internet para as crianças e adolescentes dessas comunidades, o que é muito louvável, mas também ainda insuficiente. Talvez um caminho, pensando nisso, seria fazer essa articulação via a rede da assistência social, que é bastante disseminada no Brasil e tem muito contato com as comunidades pobres, unindo, coisa que também a gente não vê na política pública, os esforços da política de assistência social via CRAS, com a necessidade de dar estrutura básica para o ensino à distância, o uso da internet dessas crianças e adolescentes mais pobres. Essa integração seria um caminho, ou se pensar algumas outras maneiras de facilitar esse acesso, inclusive eu acho que deveria haver um apoio muito grande também da iniciativa privada nesse momento, para fortalecer esse movimento. É uma situação muito difícil, é uma situação estrutural de exclusão social que se reflete na exclusão digital, que não se resolve, infelizmente,
de maneira emergencial. Elvis, eu queria agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Rede Alesp e o microfone sempre aberto aí para o senhor e a sua equipe quando quiser vir participar. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, ótimo dia para o senhor. Bom, e a gente